Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A palavra de Deus é regra de fé para a nossa vida. É ela quem nos guia, quem nos orienta. Inevitavelmente devemos nos perguntar: que lugar tenho dado para a palavra de Deus na minha vida? Quanto tempo do meu dia tenho dedicado à leitura e à escuta da palavra de Deus? Tenho dedicado realmente tempo para escutar o que Deus tem a nos dizer? Esta é a oportunidade que nós temos de escutar a palavra de Deus, refleti-la e nos esforçar para colocá-la em prática. Te convido, meu irmão e minha irmã, com sinceridade de coração, permitir que esta palavra alcance a sua vida, que ela se torne carne na sua carne, história na sua história. Vamos ouvir com atenção o que nos diz o Evangelho no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguia. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje estamos diante desta bela página do Evangelho de São Lucas, que tem muito a nos ensinar. Trata-se do chamado vocacional de Levi, um cobrador de impostos, para seguir Jesus. Te convido a, com muita abertura de todo o seu ser, acolher esta reflexão tão bonita deste Evangelho. Primeiro é interessante porque diz que Jesus saiu e viu um publicano. É muito comum nos Evangelhos esta expressão de que Jesus vê as pessoas. Importante lembrar que cobradores de impostos naquele tempo eram considerados como pecadores públicos, por isso mesmo considerados indignos do reino de Deus. Eram colocados à margem. Poucos de fato os viam, mas Jesus tem essa capacidade de ver aqueles que não eram vistos, aqueles que estavam marginalizados, aqueles que estavam excluídos. Por isso o Evangelho faz questão de dizer que Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Certamente este convite que Jesus faz a Levi causa um grande escândalo nos que ali estão. Um pecador público sendo chamado para ser discípulo de Jesus. Imagine que sensação isso não causou no coração daquelas pessoas que consideravam, talvez, os únicos dignos de seguir Jesus, ou os únicos dignos de Deus. E de repente Jesus chama para si um cobrador de imposto, alguém considerado como pecador público, para segui-lo. Hoje nós também corremos o risco de sermos assim. A gente quer separar justos de injustos, santos de pecadores. A gente quer salvar a gente e os nossos e condenar os outros. A gente tem esta tendência de querer dizer quem é digno e quem não é digno, quem pode e quem não pode. Mas Jesus, no seu Evangelho, nos desconcerta, porque Ele chama todos para fazer esta experiência com o amor do Pai Eterno que Ele veio revelar. Por isso, passa
vê e chama Levi para segui-lo. E é interessante porque diante deste apelo de Jesus a Levi, um pecador público, este apelo alcança o mais íntimo do coração de Levi. Levantando-se, deixa tudo e o segue. Essa é a atitude também que cada um de nós precisa ter diante do chamado de Jesus. Não importa a situação, o lugar onde nós estamos. O que realmente importa é se nós temos a capacidade de ouvir o que diz Jesus, atender o seu apelo, nos colocar de pé e segui-lo imediatamente. Quando Deus chama, não podemos fazê-lo esperar. Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu Jesus. Também um outro detalhe importante. Para seguir Jesus, Levi teve que deixar para trás tudo, toda a sua segurança do passado, para colocar sua única segurança em Jesus. E nós temos a coragem de nos levantar e colocar a nossa única segurança em Jesus? Portanto, hoje o apelo é feito a cada um de nós para deixar toda a nossa segurança, como Levi deixou a coletoria de imposto e foi seguir Jesus. Depois, o Evangelho mostra que sensação, que reação causou nas pessoas esse gesto de Jesus. Diz o Evangelho: Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Como sempre, aparecem as figuras dos fariseus e escribas, que contrapõem a atitude, o gesto de misericórdia de Jesus. O que fizeram os escribas, os fariseus? Diz o Evangelho: murmuravam e diziam aos discípulos dele: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Como eu disse, muitas vezes ainda hoje na igreja existem muitas pessoas, às vezes nós mesmos, com comportamento farisaico. Queremos separar santos dos pecadores, justos dos injustos. Achamos que nós temos esse direito de dizer quem pode ou quem não pode, quem é santo, quem é pecador. Assim agiam os fariseus e escribas. Mas Jesus não admite esse tipo de comportamento. Vejam bem como reage Jesus diante desta murmuração dos escribas e fariseus. Jesus, porém, tomando a palavra, disse: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Jesus vem justamente como remédio para aqueles que estão doentes. Ele vem como força para os que são fracos. Ele vem justamente como oferta de salvação para os pecadores. É assim que Jesus vem ao nosso encontro. E continua: não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esta mensagem de Jesus deveria alcançar o mais íntimo do nosso coração, sobretudo neste tempo forte que nós estamos celebrando, o tempo da Quaresma. Não vim para chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. A atitude de Jesus não é para legitimar o pecado das pessoas, ao contrário. A atitude de Jesus é para ajudar as pessoas a reconhecerem seus pecados, mas vendo tão grande amor e misericórdia, arrepender-se, converter-se, fazer esta experiência de transformação profunda da sua vida. Hoje também Jesus vem ao nosso encontro. Nós somos marcados por pecados e fragilidades, mas Ele vem ao nosso encontro e vem como esta oferta de salvação. Ele diz a cada um de nós também: não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Portanto, diante desta mensagem do Evangelho, primeiro, aprendamos a acolher todas as pessoas. Afinal de contas, Jesus veio a este mundo para chamar inclusive os marginalizados, pecadores, publicanos, para a vida. E depois, sintamo-nos chamados por Jesus. Apesar de nossa fragilidade, apesar de nosso pecado, o que conta é a misericórdia de Deus.
Ele veio como remédio para nos curar, como força para nos tirar de nossa fragilidade e de nossa fraqueza. Meu irmão e minha irmã, tendo escutado a palavra de Deus, o nosso coração se enche de gratidão. E é por isso que neste momento nós queremos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, elevar a Ele a nossa oração, a nossa prece, manifestando nossa gratidão por esta oportunidade que tivemos de ouvir e refletir a palavra de Deus que hoje recebemos no nosso coração. Vamos juntos nos dirigir ao Pai Eterno e fazer a nossa oração confiante. Pai Eterno, nosso Criador, te bendizemos por esta oportunidade de acolher a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Envia sobre nós o Teu Espírito, para que sintamo-nos também interpelados a seguir Jesus, apesar de nossa fragilidade, que tenhamos a coragem de dizer sim, e assim como Levi, deixar tudo para trás e colocar nossa segurança somente em Jesus. Obrigado, Pai Eterno, por esta mensagem de encorajamento, que sejamos sempre fiéis à mensagem do Evangelho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.